Olá, bem-vindos a mais uma aula assíncrona do curso de Cálculo 2. Eu sou o professor Renato. Hoje nós vamos estar falando no tópico 19 sobre máximos e mínimos locais de funções do teste da segunda derivada. Espero que todos desfrutem. Então, na aula de hoje nós vamos estar discutindo máximos e mínimos de funções, os melhores momentos da aula, simplesmente o enunciado de que se num ponto de máximo e mínimo local da função, nós temos a nossa versão de ser um ponto crítico, que a derivada tem que se anular em todas as direções, e sobre esses pontos críticos, nós podemos aplicar, similar ao que fazemos no teste em cálculo 1, um teste para a segunda derivada, que está resumindo aqui na capa. Resumido. Bom, máximos e mínimos de funções. A definição é bem simples, como todos iam esperar. Uma função, nós dizemos que AB é um ponto de máximo da função se qualquer máximo absoluto da função se f de x, y é menor ou igual que f de AB para todo x, y no domínio da sua função. Ou seja, ninguém dentro do domínio da função é maior do que o valor da sua função. E aqui a gente chama de mínimo absoluto, também a gente chama de mínimo global. É outro nome para a mesma coisa. Máximo, aliás, eu falei de máximo. E mínimo é a mesma ideia. AB vai ser mínimo global da sua função se f de xy for maior ou igual que f de AB. E assim como em cálculo 1 nós tínhamos mínimos que são mínimos locais e não necessariamente mínimos globais, a mesma coisa com máximos, nós temos a definição completamente análoga para várias variáveis. Vamos fazer aqui para 2 variáveis, para 3 variáveis também seria completamente análogo. Então, a sua função tem um máximo local num ponto. Se existe um disco, né, dentro, se existe um disco centrado neste ponto, né, algum disco, tal que a condição dele ser máximo é satisfeita para todos os pontos deste disco, pelo menos da interseção do disco com o domínio, né? Tem que estar no domínio. Às vezes o domínio da sua função é assim, né? Então, mas de qualquer jeito, a gente diz que é o mínimo local se para todo ponto que estiver suficientemente perto deste ponto, essa condição é satisfeita. Então tem que existir um disquinho como esse. Então, deixa eu fazer aqui talvez algum exemplo. O máximo local. Né? Então, tem uma função assim, tipo um corcovado. Então este ponto aqui é claramente ponto de máximo local. Se eu pego um disco muito grande, eu encontro pontos maiores que ele. Mas existe um disco pequeno no domínio, tal que para todos os pontos dentro desse disco, este ponto aqui é maior, o valor de f neste ponto, aqui do centro, correspondente a este topo, vai ser maior que qualquer outro ponto dentro dessa pequena bola no seu domínio. Então, é a mesma ideia. Eu chamo de bola, mas aqui em 2 dimensões seria um disco, né? A gente acaba chamando tudo de bola. Mas isso seria um disco em 2 dimensões. Então, qual que é o resultado que nós vamos ter?
é que se eu tenho um ponto que é de máximo ou mínimo local para a função, e a minha função é diferenciável, tudo mais, tem todas as derivadas, então, qualquer direção, né, a gente tinha em cálculo 1 vocês viram, né, que se a gente tem um máximo e um mínimo local, a derivada teria que se anular. Aqui a derivada se anula também, mas nesse sentido bem forte, de que qualquer direção que eu tomo da minha derivada, ela tem que ser zero. E a razão basta você aplicar o mesmo resultado do teorema de cálculo 1, porque essa derivada nada mais é do que a taxa de variação de alguma curva no domínio da minha função, quando eu vario nessa direção de V, então eu tomo a taxa de variação aqui. Então, se o meu ponto AB é máximo ou mínimo local da função como um todo, então ela vai ser um máximo numa bolinha assim pequena, em particular, sobre essa curva aqui, pelo menos quando eu estou aqui dentro, ela também vai ser um máximo e mínimo local neste ponto da curva. O que diz que a derivada dela, nessa curva, tem que ser zero. Agora, a derivada da função sobre essa curva, nada mais é do que essa derivada daqui. É a definição dessa derivada. E isso vale para qualquer vetor V que eu pegar. Claramente vai ter alguma outra curva, e a derivada sobre essa curva também vai ser zero. Né? Pode. Então, você tem essa situação aqui, que é equivalente a você dizer que o plano tangente é horizontal. Lembra que essa daqui, né? Essa daqui é a terceira componente de... Bom, vou deixar assim. Essa daqui seria a terceira componente do vetor. Se o vetor V for igual a V1, V2, essa seria a terceira componente deste vetor tangente, correspondente a essa curva. Né? Sendo ela zero, quer dizer que esse vetor é horizontal. Então, nós fazemos a mesma definição que em cálculo 1. Um ponto é chamado de ponto crítico se a derivada é igual a zero nesse sentido bem forte. Ela vai ser zero para todas as direções possíveis que eu pegar. Então, essa é a noção de um ponto crítico. E lembrem em cálculo 1 que se a gente tem máximos ou mínimos locais, nós temos um ponto crítico, mas o fato de ser ponto crítico, ou seja, o fato da derivada se anular, não implicava que você teria um mínimo ou um máximo local. E aqui nós vamos ter a mesma coisa. Notem que AB ser ponto crítico de F é equivalente ao seguinte, e de fato, quando nós vamos calcular pontos críticos, o que nós vamos fazer é pedir que as derivadas parciais sejam zero. Certo? E por que isso é equivalente? Ora, se esse é meu vetor, se esse é o vetor que eu estou tomando a derivada, se eu estou tomando a derivada nesse ponto, na direção desse vetor, essa é a conta que nós fizemos para o valor dessa derivada. Nada mais é, lembra que o produto escalar do gradiente pelo vetor V, V1, V2. Então, se essas duas são zero, quer dizer que para qualquer
v que eu pegar, essa derivada vai ser zero. E a recíproca, claramente, é verdadeira. Se essa derivada é zero para qualquer vetor que eu pegar, pegando o vetor 1, 0, eu tenho que essa derivada tem que ser zero, e pegando o vetor 0, 1, eu vou ter que essa derivada aqui tem que ser zero. Então, para nós, do ponto de vista prático, o que nós vamos fazer quando nós vamos calcular pontos críticos é calcular onde essas duas derivadas se anulam. E, como nós falamos, isso é equivalente a você dizer que o plano tangente da minha função no ponto AB é paralelo a z igual a zero, que é o mesmo que dizer que é z igual a alguma constante. Lembre que essa é a equação do plano tangente. E se eu tenho um ponto crítico, quer dizer que o plano tangente é z igual a constante. Qual constante é essa? Tem que ser f de AB, porque o plano tangente contém o ponto AB, f de AB. Então, é a mesma coisa de você dizer que esse plano é horizontal ou que a normal dele está na direção do eixo Z. Uma normal dele. Certo? Então, um exemplo simples. Aqui nós temos um polinômio em duas variáveis. Vamos calcular o ponto crítico. Tomo a derivada da função com relação a x, fica 2x, 0, menos 4, 0, 0. Tomo a derivada com relação a y, 2y, menos 22. O resto não depende de y. Então, se ambas se anulam, quer dizer que x tem que ser igual a 2. Se eu resolver, isso daqui é igual a 0, passa para o outro lado e resolve. X igual a 2. Ou y tem que ser igual a 11. 2y igual a 22. Y igual a 11. Então, o ponto 2, 11, é o único ponto crítico da nossa função. E olha que essa função ela é uma função quadrática, o que sempre nos permite a completar quadrado. E se nós completarmos quadrado, eu tenho x² menos 4x, para eu completar quadrado para x, então eu tenho que somar, eu divido esse por 2, né? Fica 2, tenho que somar 2 ao quadrado, subtrair 2 ao quadrado. Então aqui eu completo quadrado para x. Deixa eu fazer assim. Completei quadrado para x. Fico com x menos 2 ao quadrado. E esse menos 2... bom, então vamos lembrar aqui que a gente tem esse menos 4 aqui. E o y tem o y² menos 2 vezes 11 vezes y. Se eu botar mais 11 ao quadrado, eu completo o quadrado. Então, se eu subtrair 11 ao quadrado, que é 121, eu não mudei minha função, claramente. Porém, agora, nós temos que isso aqui, com esse daqui, com esse daqui, eu completo o meu quadrado. E aqui eu fiquei com 200, menos 4, menos 121, é 200 menos 125, por isso coloquei esse mais 75. De modo que este número aqui, ele é sempre maior ou igual que zero, este número aqui, ele é sempre maior ou igual que zero, e essa função, então, vai ter um mínimo quando ambos esses números forem zero, se for possível. E este ponto é exatamente o ponto onde ambos esses números são zero.
Portanto, 2,11 é ponto de mínimo global ou absoluto da sua função f. Certo? Mas essa estratégia de completar quadrado funciona para funções quadráticas. Então, como nós falamos, o fato de você ter... Se vocês lembram da aula passada, nós calculamos esse plano tangente seno horizontal, né? Mas vamos lembrar o fato de você ter que o fato de você ter que as derivadas são zeros não quer dizer necessariamente que você vai ter mínimo local ou máximo local. Então, no exemplo da sela de cavalo, se eu tomo as derivadas parciais, são essas aqui, muito simples. Se ambas são nulas, eu tenho que estar sobre o ponto 0, 0. E como nós vimos, as duas serem nulas, quer dizer que meu plano tangente vai ser o plano z igual a 0. Então, esse é um ponto crítico, porém, claramente, não é o ponto de mínimo local nem de máximo local. Porque aqui, qualquer ponto aqui perto, qualquer bolinha, né? Deixa eu botar assim aqui e tal. Vamos pensar que o zero está aqui, na verdade. Fazer um ponto aqui ao redor do 0, 0. Né? Então, qualquer ponto que eu pegue aqui, eu vou ter uma regiãozinha aqui. Mas sobre essa parábola, eu sempre vou ter, na direção x, pontos onde a minha função vai ser maior do que 0. Se eu fizer y igual a 0, eu vou ter sempre pontos onde a função vai ser maior do que 0. Se eu fizer x igual a 0 e y diferente de 0, eu vou ter sempre pontos que vão ser menor do que 0. Então, esse não é ponto de máximo nem de mínimo local, como a figura mesmo já ilustra. Vamos olhar agora para este exemplo interessante aqui, para ver o que acontece com essas funções. E aqui, o P, ele é um parâmetro da minha função. Antes de começar a fazer contas, eu gostaria de mostrar para vocês o comportamento dessas funções. São diversas funções cujo gráfico, cujo comportamento muda drasticamente quando eu mudo P. Vamos ver isso já já. Então, gente, aqui nós estamos ilustrando o gráfico da função x² mais y² mais pxy, quando o P varia. E o P vai estar variando de 1 até 3 e depois voltando. Então, quando P é igual a 1, vocês veem aqui que 0, 0, neste gráfico, parece que mostra-se que 0, 0 é um ponto de mínimo. Quando o P vai variando, ele se torna um ponto de sela. E aqui P variou até 3 e depois voltou até 1, onde eu tenho o ponto de mínimo. Notem que vai existir um momento... Opa, ok. Está variando. Vai existir um certo momento em que toda essa reta aqui, e é exatamente quando P é igual a 2, quando eu estou variando de 1 até 3, nós vamos ver, onde toda essa reta, isso aqui está x, aqui está y, essa é a reta x igual a menos y, ela vira ponto de mínimo. E depois, a partir disso, nós temos esse gráfico que parece aquela sela de cavalo.
Vamos ver como a gente consegue descrever isso algebricamente agora. Opa, não pausou. Então, como estamos discutindo, nós vamos analisar o comportamento dessas várias funções e o que acontece quando P varia. Então, f de x, vamos então tomar as derivadas e estudar os pontos críticos. Toma a primeira derivada fx, simples, 2x, mais py, fy vai virar, derivo com relação a y aqui, px mais derivada com relação a y aqui, me dá 2y. Então, para ambas serem iguais a zero, aqui eu posso resolver, igual a zero, x tem que ser igual a menos p sobre 2y, e x tem que ser igual a menos 2 sobre py. Olhando para isso daqui. Passa menos 2y y para o outro lado como menos 2y e divide por p, eu obtenho essa expressão. Então, nós obtemos essas duas equações. E isso, né, você vai ter aqui essa expressão para y, então você vai ter que p² sobre 4y é igual a y. Então, das duas umas. Se p² não for 4, eu sou forçado a ter que y tem que ser zero. Se esse número aqui não for 4, p não é zero. Eu estou assumindo que p não é zero aqui. Então, se esse número, até porque eu dividi por p e tudo mais, estou assumindo que p não é zero. Então, se este número não é zero, então se esse número não for 1, eu sou forçado a ter y igual a zero. E se y é igual a zero, eu sou forçado a ter x igual a zero. Então, a menos que p seja 2 ou menos 2, né? Ou seja, a menos que p² seja igual a 4, eu só tenho um ponto crítico. Apenas no caso onde p igual a 2 ou menos 2, eu vou ter que, se p igual a 2 ou menos 2, eu tenho que bom, por exemplo, p igual a 2, se p for igual a 2, aqui eu vou ter x igual a menos y, e essa equação vai dar x igual a menos y também. Deixa eu voltar. Se p igual a 2, eu tenho que p igual a 2, tenho x igual a menos y aqui, e aqui eu tenho x igual a menos y. E se p igual a menos 2, aqui eu vou ter x igual a y, e aqui eu vou ter x igual a y. Então, nesses dois casos, p igual a 2, eu vou ter toda essa reta de ponto crítico, e p igual a menos 2, toda essa reta aqui se torna, todo ponto nessa reta se torna um ponto crítico. E nós podemos analisar o que acontece ao completar quadrado. Mas lembre que a gente já viu um pouco dessa figura. Deixa eu roubar aqui um pouquinho. Lembra que naquele vídeo que nós te mostramos, a gente começava, quando p igual a 1, por exemplo, começava numa situação assim, e quando chegava p igual a 2, o gráfico ficava exatamente dessa maneira, onde todos os pontos nessa reta se tornavam pontos críticos. Em particular, nesse exemplo, seriam pontos de mínimo. E depois que p ficasse maior que 2, a gente tinha esse comportamento de ponto de sela. Vamos ver como recuperar isso algebricamente. E a ideia aqui é completar quadrado.
Mas aqui vai ser uma completada de quadrado um pouquinho diferente, porque eu vou estar completando o quadrado para x, mas eu vou estar usando o y. Tem que me ajudar para completar quadrado. Então, se eu olho para essa expressão aqui, eu posso completar quadrado da seguinte maneira. Olha, se eu quero que isso seja o quadrado perfeito, eu tenho que eu teria que ter que multiplicar, eu teria que ter que somar essa expressão aqui, né? Notem que se eu somar e subtrair p quadrado sobre 4 y quadrado, né? E subtrair isso, né? Então, eu obtenho essa expressão aqui, né? Olha só, essa expressão dá x quadrado, x vezes py vezes 2, né? Então, se eu quero completar quadrado para x, eu tenho que somar py sobre 2 ao quadrado e subtrair py sobre 2 ao quadrado. Como sempre, eu falando a mesma coisa de diversas maneiras. Então, assim eu completo o quadrado. E agora, olha que eu completei quadrado para essa parte aqui. A minha função ainda tem esse y quadrado aqui. Então, quando eu somar y quadrado nessa função, eu vou ter essa minha primeira parte aqui, e essa parte, o y quadrado sobre 4, eu posso botar em evidência, vai ficar 4, né? Que eu vou somar y quadrado. Posso pensar que eu multiplico e divido por 4, coloco y quadrado sobre 4 em evidência, para obter menos p quadrado mais 4. Certo? Então, completando o quadrado, a minha função tem esse formato. De onde nós vemos que ela tem uma cara do tipo u quadrado, quando se eu faço essa substituição aqui, né, ela tem a cara de u quadrado mais alguma coisa vezes v quadrado. Se essa coisa aqui for positiva, eu vou estar tendo um mínimo local. Se essa coisa aqui for zero, que é o caso de p igual a 2 ou menos 2, né? Aliás, esses dois casos aqui, quando isso daqui for zero, esse termo se anula e eu tenho minha função de u e v igual a u quadrado. E nós vimos que o gráfico disso é um cilindro nessa coordenada u. E se esse número aqui for negativo, o seu gráfico se parece com u quadrado menos alguma constante positiva v quadrado, que me dá uma sela de cavalo. Então, aqui está desenhado e foi exatamente aquilo que a gente viu. Se P igual a mais ou menos 2, a minha função se parece um cilindro naquela coordenada U. Né? Então, lembrando que U seria isso daqui é igual a U. Né? Então, U igual a 0 seria x. Se P fosse igual a 2, significaria que x mais y igual a 0, ou seja, x igual a menos y. Se P fosse menos 2, você teria o cilindro nessa outra direção aqui. Não sei nem desenhar direito. Né? Mas aqui está ilustrado o cilindro sobre uma parábola. Isso acontece nesse ponto de cruzamento de fronteira, né? Onde P igual a 2.
Se este número for positivo, nós vemos que essa expressão quadrática tem um mínimo, no caso absoluto. E ela se torna alguma coisa parecida com o quadrado mais v quadrado. E se aquela componente que multiplica, né? A gente tinha que a minha f, quando eu mudei de variáveis, era 4 menos p quadrado, v quadrado. Se isso daqui for negativo, a minha função parece um ponto de célula. Então, por isso que, no caso em que P é igual a 1, esse era o caso P igual a 1, esse é o caso P igual a 3, não sei se é exatamente igual a 3, mas definitivamente maior que 2. Então, esse é o caso P igual a 1, esse número é positivo, eu tenho essa situação. Quando P for igual a 3, esse número aqui é negativo, e eu tenho uma situação que parece um ponto de célula. E a forma de você identificar essas coisas, a gente usa o teste da segunda derivada. O que diz o teste da segunda derivada? Bom, antes de fazer o teste da segunda derivada, eu lembro que é a mesma coisa que vocês faziam em cálculo 1. Né? Você tinha uma função. Você tinha, sei lá, pontos críticos da sua função. Né? Então, você olhava para o ponto crítico, onde a derivada era zero, e para poder determinar se era máximo local ou mínimo local, você olhava para a segunda derivada. Se a segunda derivada fosse positiva, quer dizer que as certas tangentes estavam crescendo, de modo que a concavidade era para cima, e você tinha um mínimo local. E se F2' fosse negativo, você tinha um máximo local. Se F2' fosse igual a zero, o seu teste era inconclusivo. Lembre sempre que, botar assim, f de t igual a t elevado à quarta, tem que F2' de zero é claramente zero. Aqui baixo 4, baixo 3, dá 12t quadrado, F2'. Então, no zero é zero. E esse é o ponto de mínimo. Mesma coisa com menos t quadrado. E o zero ia ser um ponto de máximo. Então, quando a derivada segunda se anula, o teste é inconclusivo. E t ao cubo, claramente, é um ponto de inflexão. E aqui, novamente, a gente tem o mesmo teste da segunda derivada. Nós vamos assumir que as segundas derivadas são todas contínuas. Em particular, o teorema de Clairaut me diz que essas duas são iguais. E, bom, o resultado, novamente, é um resultado local. Você só precisa olhar para um disco perto do seu ponto crítico. Então, você tem o seu ponto crítico. E, ou seja, as derivadas dele, é um ponto crítico, quer dizer que as primeiras derivadas são iguais a zero. E você olha para essa expressão aqui. fxx no ponto AB vezes fyy no ponto AB menos f de xy ao quadrado. Provavelmente a maneira mais simples de vocês lembrarem dessa expressão, né, sempre lembra que a gente só vai olhar para ela quando estiver no ponto crítico. Mas você pode lembrar dessa expressão como a derivada, como sendo determinante, o determinante da seguinte matriz, 2 por 2. Eu boto fxx aqui, que eu boto fxy, f de yx, que vai ser a mesma coisa, f
de y a y. Esse valor aqui é o determinante desta matriz. Dependendo de quanto vale este valor aqui no seu ponto crítico, você vai poder determinar se ele é ponto de máximo local, mínimo local ou ponto de cela. Tem esse comportamento aqui, que te garante que não vai ser nem máximo local, nem mínimo local. Então, o que o teorema te diz é, se esse determinante aqui, se esse valor das segundas derivadas for positivo, com essa segunda derivada sendo positiva, eu tenho um mínimo local. Se ele for positivo com essa segunda derivada negativa, eu tenho um máximo local. E se ele for negativo, eu tenho garantia de ter um ponto de cela. Quer dizer que f, aliás, eu chamo de ponto de cela. Por definição, é o que a gente chama de ponto de cela. Eu tenho a garantia de que f não é máximo nem mínimo em AB. A situação é localmente parecida com essa aqui. Então, esse é um teste que geralmente as pessoas dão de forma árida em cálculo 2 e parece muito estranho. Mas a origem dele é em você buscar aproximações quadráticas. Lembra, novamente, o teste da segunda derivada em cálculo 1. Vou fazer de novo aquela minha coisa. Aqui, por exemplo, eu olhava para F2' nesse ponto e digamos que eu tenho que ele é positivo. O que eu garantia que eu tinha com cavidade para cima? O que significa isso? Significa que a minha função, aliás, uma maneira de olhar para isso, que minha função, agora eu vou escrever ela de x, né? Ela era aproximadamente f de x0, a aproximação linear f' de x0, x menos x0, não contribuía com nada, esse f' é igual a zero, mas você tinha aproximação quadrática, f2' de x0 sobre 2, x menos x0 ao quadrado. Essa era a aproximação quadrática. E esse valor aqui ser positivo me diz que a aproximação quadrática nesse ponto é uma parábola que aproxima, é a parábola que melhor aproxima a função nesse ponto, e ela tem concavidade para cima. Por isso, eu tenho a garantia dele ser um mínimo local. Em duas variáveis, a ideia é a mesma. A gente olha para aproximações quadráticas. Então, se eu tenho um ponto crítico, x0, y0 é um ponto crítico, quer dizer que se eu olhar para a aproximação linear, esquece isso daqui, se eu olhar para a aproximação linear, não vai ter nenhuma contribuição das derivadas. Então, sua aproximação linear ela seria constante. Então, é melhor, para você ter mais aproximação, para você ter mais informação, você faz como no cálculo 1. Olha para a aproximação quadrática. E a aproximação quadrática tem essa expressão aqui. Por que essa expressão? Olha, ele é um polinômio de grau 2 nas variáveis x e y. O x0 e o y0 estão totalmente fixos, né? Então, isso aqui é uma constante, né? x0 e y0 é um ponto dado. Então, isso aqui é uma constante, isso daqui é uma constante, isso daqui é uma constante. y0 e x0 está dado. Então, é um polinômio de grau 2 nas variáveis x e y. Quando eu substituo x igual a x0 e y igual a y0, eu tenho que isso daqui tudo se anula. Então, a minha função, esse polinômio aqui, tem o mesmo valor da minha função no ponto x0 e y0. Não só isso.
Se eu tomo uma derivada com relação a x, baixo esse 2 aqui, e avalio em x0 e y0, eu ainda vou ter 0. E aqui mesma coisa, se eu tomo derivada com relação a x, avalio em x0 e y0, eu ainda vou ter 0. E aqui 0 com relação a x, e quando eu fizer com relação a y, da mesma maneira, isso aqui vai ser 0. Esse daqui vai sumir da derivada, mas quando eu fizer x igual a x0, vai dar 0. Então, as derivadas com relação a x e com relação a y dessa função também é a mesma da minha função f, no ponto x0, y0. 0. E vocês olhem, se você fizer derivada segunda, esquece a função, desse polinômio quadrático, se eu faço a derivada segunda com relação a x, né, vamos fazer dx, deriva essa expressão duas vezes com relação a x. Derivou uma vez, apareceu aqui, e esse termo aqui desapareceu. Derivou duas vezes, esse termo aqui já não depende de x, vai embora. Derivou mais, aqui apareceu 2, né? Cancelou com aqui. Então, derivou mais uma vez com relação a x, aqui deu 1. E eu obtenho a mesma derivada segunda da minha função f. Então, esse é o polinômio quadrático o valor dele na função é o mesmo da minha função f. As primeiras derivadas são as mesmas da minha função f. E as segundas derivadas também é a mesma segundas derivadas da minha função f no ponto x0, y0. Tudo bem. E onde aparece aquela matriz? Ela aparece da seguinte maneira. Se você olhar para essa expressão aqui, você pode escrever de forma matricial desta maneira. Por favor, façam as contas em casa e chequem, se vocês tiverem curiosidade. Se não, acreditem em mim. É simples você checar, faz produto de matrizes que essa expressão aqui, a menos de você dividir por 2, é a mesma que essa expressão aqui. Portanto, que o determinante dessa matriz tem um papel crucial em me dizer o comportamento dela. E o que acontece? O que acontece é que se esse determinante num ponto crítico for positivo, com esse valor f de xx positivo, tem garantia que esse aqui também é positivo, você pode completar quadrado, se você quiser, como a gente fez naquele nosso exemplo, e mostrar que, de fato, a aproximação quadrática dessa função é como ilustrado nesse gráfico aqui. Aqui, a parte colorida ilustra o gráfico da minha função f. E aqui, ilustra o gráfico da minha aproximação quadrática neste ponto aqui, ponto crítico aqui. Então, essas condições, o que realmente está me dizendo é que a aproximação quadrática, o gráfico tem a forma desse paraboloide. Quando você olha para essa expressão, deixa eu chamar essa expressão aqui, desse lado aqui, de Q de XY. Então, quando eu olho para essa expressão aqui, o gráfico dela é como o gráfico dessa que está em cinza aqui, nessa condição. Na condição desse determinante, quando avaliado no ponto crítico, for positivo, se esse valor aqui for negativo, quer dizer que a minha aproximação quadrática se parece com essa gráfico cinza aqui. Então, novamente, aqui o colorido é o gráfico da minha função f, e o cinza é o gráfico da minha aproximação quadrática, que melhor aproxima a minha função pertinho deste ponto. Você vê que longe desse ponto elas são muito diferentes. Mas se você faz um zoom suficientemente perto deste ponto, você vê que o cinza
e o azul estão praticamente iguais. Então, esse gráfico cinza é o gráfico quadrático que melhor aproxima o gráfico da minha função f. E nessas condições, ele tem esse comportamento. Por isso, você consegue deduzir que você tem um máximo local. Finalmente, se D é negativo, nós estamos numa situação parecida com essa daqui, onde você tem alguma coisa que parece o quadrado menos constante, né, essa constante positiva, v quadrado. A sua aproximação quadrática tem mais ou menos essa cara. Ou seja, se parece com uma célula. Então, se o D é negativo, você tem a certeza que localmente, novamente, o cinza, ele só aparece com o azul muito perto, só aparece com colorido, muito perto do meu ponto crítico. Fora, eles são completamente diferentes, mas aqui pertinho são quase iguais. E por esse ponto ser um ponto de célula, você tem a garantia que ele tem esse comportamento aqui. Opa. Então, você tem a garantia que você não é nem máximo local, nem mínimo local, por causa desse comportamento. E, por definição, quando D é negativo, nós dizemos que o ponto crítico correspondente é um ponto de célula. E assim como no cálculo 1, quando sua derivada segunda igual a zero, o seu teste era completamente inconclusivo, nós temos o mesmo resultado aqui. Se esse determinante for zero, nós não podemos concluir nada. E aqui estão alguns exemplos de por que o teste é inconclusivo. Naquele nosso exemplo que nós trabalhamos, algebricamente, com o P, esse D igual a zero corresponderia ao caso P igual a 2. Nós vamos até revisitá-lo. Nesse caso, nós tínhamos que realmente, sobre essa reta, todos esses pontos eram mínimos globais até. Porém, você pode ter exemplos no que todas as derivadas segundas se anulam e a sua aproximação quadrática, então, vira um plano, novamente. Então, você tem esses exemplos aqui, onde D igual a zero e o teste é completamente conclusivo. Mas você pode ter que, com a aproximação quadrática, ter essa cara aqui. E mesmo assim, você não consegue concluir nada sobre a sua função, que é este exemplo aqui. Neste exemplo, a melhor aproximação quadrática sobre este ponto crítico aqui tem esse comportamento aqui. E, portanto, não é nem de célula nem mínimo local, isso te permite concluir que D é igual a zero. Isso acontece quando D é igual a zero. Ou melhor dizendo, quando isso acontece, D é igual a zero. Então, essa é a melhor aproximação quadrática, bem perto do seu ponto crítico. Mas, mesmo assim, ele não é mínimo local, nem máximo local. Então, quando D é igual a zero, o seu teste é inconclusivo. Isso foi o que a gente já falou. Vamos só rapidamente retomar o nosso exemplo. Agora vamos aplicar o teste da segunda derivada nele, para ver como é muito mais fácil deduzir do que ficar completando o quadrado. Nós temos, lembra que nós tínhamos essa expressão, né? E nós tínhamos que 0, 0 era sempre ponto crítico.
mesmo naquela situação que nós tínhamos toda uma reta de ponto crítico, 0, 0 é um ponto naquela reta. Então, 0, 0 era sempre ponto crítico. Então, vamos tentar avaliar, por exemplo, essas expressões em 0, 0. Aqui estão as derivadas primeiras, que nós já tínhamos calculado, e também é simples de você calcular. Vamos olhar para as derivadas segundas. Então, quando a gente tem essas derivadas segundas. Então, a nossa expressão D vai ser fxx vezes fyy igual a 4, menos f de xy ao quadrado, menos p quadrado. E olha que exatamente, vamos até voltar mais aqui, exatamente este númerozinho aqui. Que o sinal dele vai determinar se nossa função tem mínimo local ou máximo local. Então, deu 4 menos p quadrado. Então, a gente conclui que se isso daqui é positivo, ou seja, no caso em que p quadrado fosse menor do que 4, como esse daqui é positivo, a gente tinha um mínimo local. Isso a gente já tinha visto. Quando p quadrado, quando esse d aqui é positivo, exatamente quando tinha um mínimo local. Quando a gente sempre tinha isso daqui. Quando ele é negativo, era ponto de Celo. E foi exatamente isso que a gente viu. Quando aquele meu valor de D é negativo, eu tinha realmente um ponto de Celo. E quando D é igual a 0, bom, o teste é inconclusivo. Nesse caso específico, eu tenho essa situação aqui que, novamente, é mínimo local. Bom, então, bom, isso daqui nós simplesmente revisitamos esse exemplo. Vamos fazer agora um exemplo mais interessante. E esse exemplo aqui, eu sempre quando leciono cálculo 2, eu gosto de, na minha primeira aula, quando eu entro em várias variáveis, eu gosto de falar do pão de açúcar, do gráfico de uma função como sendo, por exemplo, o morro do pão de açúcar. Vocês vão ver que essa função aqui, nós vamos deduzir que ela é um pão de açúcar de cabeça para baixo. Ou seja, menos ela ia me dar um pão de açúcar. Vamos analisá-la. Bom, então eu quero entender e classificar os pontos críticos dessa função. A primeira coisa que você faz é identificar os pontos críticos. Então, identificando os pontos críticos, toma a primeira derivada. Derivada com relação a x. X a 4, o 4 caiu aqui, deu 28. Esse aqui não aparece. Derivo com relação a x. Isso daqui dá zero. Então, deu menos 28y. Derivo com relação a y. Nada. 4y menos 28x menos 24. Então, essas duas têm que ser zero para ser ponto crítico. Essa primeira ser igual a zero, né? É a mesma coisa desses dois. Essa primeira ser igual a zero, é a mesma coisa desse ser igual a esse, passando para o outro lado. O 28 cancela. Eu tenho que y é igual a x ao cubo. Certo? Isso daqui veio de fx igual a zero. Então, se y é igual a x ao cubo, se eu substituir nisso daqui igual a zero, né, eu tenho... Aqui, primeiramente, eu já dividi por 4. Menos 7, menos 6.
Então, eu tenho essa expressão aqui, igual a zero, quando eu substituo y igual a x ao cubo. E agora aqui é um truque, né? Sempre para vocês, a gente nunca vai esperar que vocês saibam resolver equações cúbicas iguais a zero. Então, a gente espera que vocês identifiquem alguma raiz óbvia dessa equação. As raízes óbvias vão ser zero, que no caso você colocaria o x em evidência. Claramente não é esse caso. 1 não é esse caso. Não é também o caso. Agora, menos 1 é o caso. Porque se eu boto menos 1 aqui, eu vou ter menos 1 ao cubo, que é menos 1, e o menos 1 troca o sinal do 7. Então, vou ter 7 menos 6 menos 1 igual a zero. Então, você tem que menos 1 é raiz deste polinômio. Uma vez que você sabe que menos 1 é raiz deste polinômio, você sabe que você pode escrever ele como x mais 1 vezes algum outro polinômio. E esse outro polinômio você obtém fazendo divisão de polinômios. Aqui está a conta. Eu acho que você pode, se você quiser, pausa o vídeo e verifica essa conta. Mas a gente tem que esse polinômio se fatora desta maneira aqui. Né? Relembre como fazer a divisão de polinômio. Uma vez que você tem essa fatoração, você já sabe a raiz x igual a menos 1, você pode olhar para a raiz deste polinômio aqui. A raiz deste polinômio, você usa a fórmula de Bhaskara. Isso dá menos b, mais ou menos b quadrado é 1, 4 vezes a vezes c, menos 4ac, o menos com esse mais dá 24. Né? Menos 4 vezes menos 6 dá 24. Então, aqui deu 25. Ficou 1 mais ou menos 5 sobre 2, que dá 3 ou menos 2. O que é que nós calculamos? Vamos voltar. Nós calculamos o valor de x, tal que essas duas equações sejam verdadeiras, que é o equivalente a você dizer que essas duas derivadas são zero. Então, é o valor de x para qual nós temos essas duas equações. Então, lembre que y tem que ser igual a x ao cubo. Então, os pontos críticos são menos 1 ao cubo, menos 2, x igual a menos 2, y igual a menos 2 ao cubo, x igual a 3, y igual a 3 ao cubo, que é 27. Então, esses são os pontos críticos. Vamos agora aplicar o teste da segunda derivada para analisar o comportamento, ou para tentar identificar o que acontece nesses pontos críticos. Teste da segunda derivada. Vamos voltar aqui. Essa é a minha função. Essa foi a primeira derivada. Essa é a segunda derivada. Então, deixa eu dar um zoom só até onde eu preciso. Então, já tirei uma derivada com relação a x, já tirei uma derivada com relação a y. Deriva novamente com relação a x. Aqui fica 3 vezes 28, x ao quadrado. Não precisa nem calcular isso, mas dá 84. Mas pode até deixar dessa expressão dessa forma, vocês vão ver. Eu preciso da derivada de x, y. Isso vai ser menos 28. Claro que você pode fazer yx também. Dá o mesmo menos 28, pelo teorema de Clairaut. E derivada y, duas vezes com relação a y. Eu derivo aqui com relação a y. Dá 4. Então, quando eu calculo o meu d de xy, vamos ver o que é o d de xy. Lembra que é o determinante fxx, fxy, fyx
f, y. Então, eu vou estar multiplicando fxx com fy. Então, é isso que eu fiz aqui. 4 vezes o fxx. E vou estar pegando menos o quadrado da fxy. Menos, né, 28 vezes 28. Eu botei menos 28 ao quadrado, que é a mesma coisa de 28 vezes 28. Por que eu fiz isso? Para botar o 28 em evidência. Eu posso botar até o 4 em evidência também, porque 4 divide 28. Então, deu 28 vezes 4 vezes 7. Então, colocando 28 e o 4 em evidência, eu tenho essa expressão aqui que fica mais fácil para eu calcular sem usar a calculadora. Então, esse é o meu d de xy. Lembre que eu avalio sempre nos pontos críticos. Então, avaliando nesse ponto crítico, então eu tenho esse é o meu d de xy, eu tenho que avaliar nos pontos críticos apenas. Só faz sentido a gente olhar para esse determinante nos pontos críticos. Quando x igual a menos 1, y vai ser menos 1 também, mas não importa tanto. Isso daqui fica 3 menos 7, é negativo. Então, este ponto é um ponto de Cella. Eu tenho a garantia de que ele não é nem mínimo, nem máximo local. Classificamos como um ponto de Cella. Quando x igual a menos 2, então fica 3 vezes 2 ao quadrado, que é 4. Né? Menos 2 ao quadrado também é 4. Dá 12 menos 7 é positivo. Como o f de xx também é positivo nesse valor, eu tenho que é o mínimo local. Quando x igual a 3, bom, isso aqui é mais positivo ainda. 3 vezes 9 dá 27, menos 7 dá 20. Positivo, f de xx positivo. Temos um mínimo local também. Certo? Gente, antes de terminar, eu gostaria de notar só uma coisinha. Lembre, eu gosto de falar isso. Olha para a expressão desse D aqui. Por que você olhou para f de xx positivo? Por que x é mais especial que y, por exemplo? Note que não é. Porque se D é positivo, aqui eu tenho menos esse valor ao quadrado. Com certeza, é na melhor das hipóteses, zero. Mas positivo nunca vai ser. Então, se D é positivo, esse produto aqui é positivo. Certo? Esse produto tem que ser positivo. Então, se f de xx é positivo, necessariamente f de y é positivo. O contrário também acontece. Se f de y é positivo, sendo que D é positivo, ou seja, esse produto é positivo, quer dizer que f de y tem que ser negativo também. Não sei se eu confundi as palavras, né? Eu tenho que D é positivo, então esse produto é positivo. Se esse valor aqui é negativo, para o produto ser positivo, esse valor aqui tem que ser negativo também. Então, eu usar o x ou o y, tanto faz. Tá certo? Então, aqui você poderia ter olhado, nesse exemplo, para f de y também, que vai ser positivo. Sempre que o D é positivo. Você tem essa garantia. Bom, no fim, você pode fazer uma conta usando uma calculadora, ou na mão aqui, que eu fiz, nem acredito. E você tem como ver que esse ponto aqui, a f neste ponto é bem menor. Esses dois são mínimo locais. Então, o comportamento é assim neste ponto. Este ponto aqui, na verdade, está bem mais embaixo do que esse, né, que está bem fora de escala. E nós temos que esse ponto aqui é um ponto de Cella. Mais ou menos você pode
a gente não vai requerer isso de vocês, mas você pode ter uma intuição do gráfico, de como parece o gráfico da sua função, tendo essa informação. E este ponto aqui é, de fato, o mínimo global desta função. Mas isso aqui é completamente extra, só curiosidade, para terminar a aula. Tá certo? O que um exercício poderia te pedir é chegar até essa classificação aqui. Tudo bem? Muito obrigado. Eu sei que essa aula foi longa. Espero que todo mundo tenha aproveitado e aprendido. Gosto de enfatizar novamente que a origem deste teste da segunda derivada é a aproximação quadrática, onde essa matriz tem um papel crucial. Até a próxima aula. Espero que vocês tenham gostado novamente. Está aqui os melhores momentos da aula.